Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Graça e paz! Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas em casa? Como é que está a vida profissional? Como é que está a vida na igreja? Deus é muito bom com a gente, né? E a gente, assim, de verdade privilegiado em poder levar as boas novas de salvação por onde quer que a gente vá, né? Onde quer que a gente ande. Bênção, bênção. Vamos orar para a gente começar nosso momento de pastoreio? Ó Senhor, obrigado, Pai, porque é algo precioso da sua parte poder estarmos juntos, te buscando, caminhando nessa leitura da tua palavra, dia após dia, capítulo após capítulo, o Senhor se revelando cada dia mais a nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Aplica, Deus, a tua palavra em nossas vidas e nos faz ser de verdade esses dispenseiros da tua paz, da tua glória, Pai. Que nós te rogamos agora em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, segundo Crônicas, capítulo 11, antes disso a gente vai louvar, mas antes de louvar, pega o link, distribui, chama a turma para estar com a gente, tá bom? Louvemos a Deus! Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga
pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu, mas como irás te inclinar pra ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu, mas como irás te inclinar pra ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor. Louvado seja Salvador, que a minha dívida
apagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor, quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor, me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor, não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Amém, amém, glória a Deus, lindos louvores. Bom, agora nós vamos no nosso momento de oração mais uma vez, aquela oração costumeira que a gente sempre faz, buscando ao Senhor para as grandes questões das nossas vidas. Mas eu sempre peço para vocês que para as questões que lhes são pessoais, que são particulares, coloca o teu pedido de oração aí no chat, deixa a gente orar por você, vamos orar uns pelos outros, porque é assim que o crente vive, sustentado pela oração, não é não? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque nós temos uns aos outros para nos sustentar em oração, em amor, em apoio, em presença, sendo essa encarnação da Tua presença em nossas vidas, Pai. No dia a dia, Tu tens nos abençoado, Tu tens cuidado de nossas vidas. E eu quero Te rogar, Pai, pelas questões que nós trazemos sempre aqui diante de Ti, porque cremos na Tua soberania, cremos no Teu governo e nos submetemos a tudo isso. Então, inicialmente, Te rogamos pelas eleições que teremos nesse ano, eleições presidenciais, para governadores, para senadores, deputados. Ó, Pai, organiza essa agenda de uma forma que abençoe o povo, abençoe de uma forma peculiar, particular, para que eles recebam a melhor bênção que poderiam receber, que é Te conhecer. Nós somos testemunhas das questões políticas que têm acontecido, dessas discussões, desses rachas, desses engendros, desses embates. Mas, Pai, nós queremos, nesse contexto, olhar para Ti. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a Te perceber, nos ajuda a nos submetermos, nos ajuda a termos uma boa decisão na hora de votarmos. E coloca sobre nossas vidas aqueles líderes que Tu mesmo escolheste para nos abençoar. Rogamos também, Pai, pela nossa liderança espiritual, nossos pastores, presbíteros, diáconos e lideranças do modo geral. Senhor, derrama da Tua graça, livra cada liderança dessa dos enganos de seus próprios corações, às vezes uma altivez, uma soberba, às vezes uma falta de empatia, de compaixão. Ó Pai, que nossas lideranças sejam sempre piedosas, tementes a Ti, pessoas que levam a Tua palavra, que levam o Teu amor aonde quer que vão, no relacionamento nos quais cada uma delas está. Abençoa também, Senhor, os meus irmãos que estão passando por alguma luta, aqueles que estão endividados, que estão enfermos, os que estão com problemas em seus relacionamentos, ou que estão precisando de uma oportunidade de emprego. Abençoa as famílias, Senhor, em especial aquelas que talvez
algum membro tenha se afastado de seus caminhos, traz de volta, Pai, traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Pai, abençoa as nossas congregações, os nossos irmãos, abençoa a tua igreja espalhada pelo mundo e nos dá uma vida de paz na tua presença. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar com vocês de uma forma mais introdutória aqui do nosso grande contexto, porque a gente está em 2 Crônicas, capítulo 11, e cronologicamente o capítulo está ocorrendo imediatamente após a divisão entre Israel e Judá, a divisão ali do reino de Israel após a morte do rei Salomão. Então Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume o trono. Ele é consultado, né, por pessoas ali do Reino do Norte sobre a questão de tributos. E Roboão era um homem arrogante, então ele pesou a mão, oprimiu, né, os irmãos, foi um homem muito duro. E isso acabou levando as tribos do Norte, que eram lideradas por Jeroboão, a se rebelarem, né? E nessa rebelião, que é o capítulo anterior, né, o capítulo 10, que a gente viu na última sexta-feira, há então essa tensão ali dentro do reino de Israel. E o reino que foi prometido por Deus a Davi permanece apenas com Judá e Benjamim, apenas aquelas duas tribos ali do sul. A divisão do reino, e esse é um ponto assim que eu quero enfatizar para a gente iniciar a leitura já no mesmo nível assim, né, de entendimento. A divisão do reino não foi um acidente político, tá? Conquanto tem a dureza de coração, tem essa arrogância de Roboão, mas a divisão do reino não é um acidente político. Ela é um ato de juízo divino que foi previamente anunciado por Deus devido à idolatria do povo que foi introduzido ali durante o reinado de Salomão. Salomão, para poder fazer os acordos, as alianças políticas, permitiu, né, a entrada da idolatria, e Deus agora chega com justiça diante dessa situação. Vamos ler o texto e a gente vai conversando, vai meditando nele, tá bom? Vejam aí, versículo 1. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, ou seja, hábeis para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de destruir o reino, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Então veja, irmãos, Roboão tinha separado ali, reunido 180.000 homens, 180.000 soldados para reconquistar o reino do norte, o reino que ele havia perdido por conta daquela tensão militar. Roboão queria resolver as coisas na força, na marra, de um jeito que seria natural para qualquer outra pessoa do mundo. Entretanto, Deus enviou a sua palavra para Roboão e para o povo ali do Reino do Sul por meio do profeta Semaías. E falou assim, olha, não subais, não pelejais, não fazei isso contra vossos irmãos, porque não é essa a minha vontade. E Deus fala de uma forma muito clara, eu é que fiz isto. A gente vê em um texto como esse um dos grandes princípios da nossa fé,
uma das grandes bases da nossa fé, que é Deus ser absolutamente soberano. Ninguém tem poder, ninguém consegue nem ao menos tentar desfazer os propósitos de Deus. O que Deus decidiu, o que Ele quer em seu coração, isso há de se cumprir. Deus dará cabo e Ele usará os meios que Ele quiser para isso. Seja ele, esses meios, né? O povo de Deus ou não. Há, obviamente, uma tensão aqui entre a ação do homem e a soberania de Deus. A gente percebe claramente no texto, porque a divisão do reino ocorreu por conta de decisões pecaminosas dos homens. É óbvio. Só que Deus não perdeu o controle da história. Então, ao mesmo tempo em que os homens pecavam, Deus estava governando de uma forma providencial a humanidade. E o ponto é que nós somos inteiramente responsáveis pelos nossos atos. Isso não tem relação nenhuma com a soberania de Deus. Porém, Deus continua dirigindo a história para cumprir os seus propósitos. É interessante, né? Porque Deus, ele governa a história. Deus, ele governa as nossas vidas. Deus, ele vai nos conduzindo, nos puxando, nos atraindo, nos levando para situações, para momentos, para lugares que são de verdade uma cirurgia dele para as nossas vidas. Um tratamento para tirar do nosso corpo, do nosso interior, do nosso coração, tumores que muitas vezes nós nem mesmo percebemos. Deus, ele controla a história a fim de resgatar os seus e ter glória ao seu próprio nome. Porém, eu quero também deixar claro que o pecado não é a ação de Deus. O pecado é a ação do homem. A culpa do pecado é minha, é sua, não é de Deus. Deus não é um agente do mal. Deus não é o causador do pecado. E isso é o nosso coração. A palavra fala lá em Tiago que o pecado ele vem da cobiça, a cobiça vem da tentação, e a tentação que nasce no nosso próprio coração. Então, o pecado é fruto de algo que nasceu no nosso coração, não é ação divina. Mas Deus controla todas as coisas. Deus, ele é soberano. De formas que, fazendo uma analogia aqui com o texto, eu sei que muitas vezes portas que nos são fechadas, parece que é Deus esquecendo da gente, que é Deus deixando de agir, que é Deus se silenciando. Mas muitas vezes eu digo para você, não. Deus age inclusive no silêncio. Nem toda porta que está fechada deve ser arrombada, como o Roboão queria fazer aqui. Nem toda perda deve ser revertida imediatamente. Deus tinha um processo para o seu povo. E ele ia conduzir isso a fim de tratar e curar e resgatar esse povo. Às vezes a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos, no nosso tempo, com os nossos recursos. E a gente se esquece do mais importante, que é Deus controlando a história. A gente quer resolver alguma coisa? Vamos orar a Deus. Vamos buscar nele a sabedoria, o caminho, os recursos para isso. Porque há muitas situações em nossas vidas que Deus nos chama à submissão ao invés da luta. Tem situações que Deus nos chama para a batalha, sim. Tem situações que Deus nos chama para o embate, sim. Mas tem situações que Deus nos chama à submissão. E nós, enquanto cristãos, precisamos discernir quando agir e quando aceitar a providência divina. Isso não é algo que vem da nossa própria sabedoria, do nosso próprio discernimento ou conhecimento. Isso é algo que vem de Deus para nós. E aí eu já queria te perguntar, meu irmão, minha irmã, tem alguma situação em sua vida que você está tentando reconquistar, quando talvez Deus está te chamando a uma submissão?
a um calar, a um aquietar, a um ouvir a voz dele. Eu não sei quais são as situações que você está vivendo agora, não sei as dores que você está sentindo, mas eu posso te falar uma coisa. O caminho para o resgate, para a restauração, para a cura, está em Deus. E não há caminho para restauração, resgate e cura fora de Deus. Não há caminho para salvação fora de Deus. Então, essa sua luta, essa sua dificuldade, se tem algo que você precisa fazer agora, é entregar isso a Deus. E fazer agora, e fazer à noite, e fazer amanhã, e fazer isso a todo instante de sua vida. Porque é assim que nós cristãos vivemos. Vamos voltar ao texto aqui, versículo 5. Roboão habitou em Jerusalém e, para defesa, fortificou cidades em Judá. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Betzur, a Socó, a Adulão, a Gate, a Maressa, a Zife, a Adorim, a Laques, a Azeca, a Zorá, a Aijalon e a Hebron. Todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças. Fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Então vejam, Roboão, ele decide obedecer à voz de Deus de não ir para a batalha, de não tentar reconquistar, mas agora ele fortalece cidades estratégicas. Tem cidades importantes ali no reino de Benjamim e Judá que ele resolve fortificá-las. Ele constrói defesas, ele armazena provisões, armas, escudos, daí por diante. O que o texto está revelando para a gente é um planejamento cuidadoso para proteger aquelas nações que agora eram chamadas pelo nome de Deus. Eu vinha falando antes para vocês que nós somos responsáveis pelos nossos pecados, mesmo diante da soberania de Deus. E eu quero agora falar essa mesma coisa, mas com um enfoque um pouquinho diferente. Porque a soberania de Deus não elimina a nossa responsabilidade. A soberania de Deus não elimina o fato de nós termos que ser bons mordomos dos recursos os quais Ele nos concede para nós guardarmos e gerirmos. É um erro muito comum pensar assim: se Deus controla tudo, eu não preciso planejar, eu posso ir fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Não preciso. E às vezes as pessoas entram em problemas financeiros dentro de casa, em problemas de relacionamento, em tantas questões, porque esquecem-se que ser um bom mordomo é também uma representação de sermos fiéis a Deus. Deus, Ele nos deu as Escrituras para nos ensinar que o pensamento correto é que Deus governa os meios e também governa os fins. Roboão, ele não deveria atacar seus irmãos, mas ele deveria governar o Reino do Sul prudentemente, porque era aquele local, né, aquele reino que Deus tinha deixado para ele. E ele deveria ser um bom rei, ele deveria servir ao povo, ele deveria ser prudente. Então, Roboão estava sendo submisso em não atacar, mas também estava sendo prudente e um bom mordomo ao fortalecer essas cidades. A nossa fé em Deus, a nossa crença na soberania de Deus, não pode ser nunca uma desculpa para qualquer tipo de improvisação. É claro que assim, haverão situações que a gente vai ter que improvisar, que resolver ali de última hora, mas a gente tem planos, a gente tem organização, a gente tem formas. Deus nos deu conhecimento, sabedoria e ferramentas para que a gente possa fazer isso. Então, eu digo assim, dentro da sua casa, dentro da sua família, você deve estar pronto para crises, conquanto o período agora possa ser de bonança. Mas ser um bom mordomo, ser alguém leal e fiel a Deus, envolve
e preparar para possíveis crises futuras, por mais que elas não venham. A gente não sabe se vai vir ou se não vai vir. A gente sabe que Deus nos deu recursos para sermos bons mordomos. Então as famílias precisam se preparar para as crises. As igrejas precisam se planejar para o futuro. Líderes devem administrar recursos com responsabilidade. Deus, ele é soberano, ele governa os meios, ele governa os fins. Mas ele nos coloca nessa posição em que nós exercemos o governo conjuntamente com ele. É através de nós que ele está sendo soberano. Através de nós e apesar de nós. E essa costuma ser uma grande dificuldade assim, na vida de tantas pessoas, né? A administração de recursos, principalmente quando a gente fala de finanças. Como é que você está administrando, meu irmão, os recursos que Deus tem lhe dado? Você tem buscado sabedoria dele para cuidar desses recursos que estão sob seus cuidados? Você tem buscado esse discernimento da parte de Deus? Porque há sim, né, um momento difícil de luta nos tempos atuais com relação a recursos, a finanças e tal. Mas a palavra também nos diz que Deus nunca nos deixa faltar nada daquilo que a gente precisa. Então, se nós não recebemos mais, é porque nós não precisamos. É uma cirurgia de Deus para os nossos corações. E eu queria que você entendesse isso. Que todo e qualquer recurso que Deus coloca em suas mãos, você deve buscar da parte dele sabedoria para gerir esses recursos. Vamos para o versículo 13. Também os sacerdotes e os levitas, que haviam em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Lembrem, isso aqui é um efeito lá da idolatria que foi introduzida no período de Salomão e que agora esse negócio está se arvorando ali no Reino do Norte. Versículo 15. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Meus irmãos, então aqui o contexto foi Jeroboão, que era o rei do Reino do Norte, ele resolve excluir todo culto a Deus. E nessa exclusão fez parte tirar os levitas dali, tirar os sacerdotes dali e falar, se você não quer seguir os nossos passos, você não é bem-vindo aqui. E essas pessoas então migram para Jerusalém, lá no reino de Judá, a fim de cultuar a Deus. Sacerdotes, levitas, outras pessoas abandonam suas propriedades no norte e migram para Judá. E esse, eu diria que é uma das passagens, um dos trechos mais importantes aqui desse texto que a gente está lendo. Porque, vejam, Jeroboão está promovendo ali aquela falsa adoração que ele herdou da época de Salomão. Porém, haviam sacerdotes fiéis a Deus ali naquele reino. E esses sacerdotes recusam um compromisso com o erro. Os verdadeiros adoradores também se unem ao culto legítimo. E isso faz com que Judá seja fortalecido, com que o Reino do Sul seja fortalecido. Essa é a grande marca da igreja verdadeira de Deus, da igreja fiel a Deus, porque ela é identificada pela fidelidade às Escrituras Sagradas. A verdadeira igreja, ela tem como marca a fidelidade à palavra de Deus. E não importa quem é a pessoa, quem é o líder, qual é a posição, não importa. Ela nunca estará acima da palavra de Deus
para a igreja do Senhor. Não é à toa que a tradição reformada sempre enfatizou assim essas marcas da igreja, que são a pregação fiel à palavra, a administração correta dos sacramentos e a disciplina bíblica. Porque não há autoridade em nossas vidas maior do que as Escrituras Sagradas, que são para nós a vontade inteira, plena, completa, revelada da parte de Deus para cada um de nós. Então, enquanto povo de Deus, nós devemos permanecer aonde a verdade ela é preservada. Se você percebe que alguma pregação, alguma fala, ou questões, tratamentos, enfim, na igreja que você faz parte, estão ocorrendo de uma forma diferente do que a palavra preceitua, vá lá conversar com o seu líder, pergunte para ele, entenda, mas leia as Escrituras, entenda o que a Bíblia fala. E se realmente o líder estiver sendo rebelde às Escrituras e contrário a elas, contrário à palavra de Deus, saia desse local e procure um que seja fiel, porque essa é a marca da igreja de Deus. Bom, a fidelidade doutrinária, ela é o ponto-chave da vida do crente, porque a gente parte de uma doutrina que seja bíblica. E a Bíblia é essa vontade revelada de Deus para as nossas vidas. A Bíblia ela é inerrante, ela é essa fonte inesgotável de sabedoria de Deus. Ela é a vontade completa, plena, revelada de Deus para as nossas vidas. Por causa disso, nem toda unidade é boa. Porque unidade com aquilo que não é temente a Deus não é bom para as nossas vidas. De verdade. Pode ser um namoro, pode ser um casamento, pode ser um negócio, pode ser uma amizade. Não é bom. Não é bom. A verdade, ela tem prioridade sobre a conveniência, sobre o nosso conforto. O compromisso com Deus vai exigir de nossas vidas, com certeza, perdas pessoais. A gente vai talvez deixar de conseguir uma promoção no trabalho, um cargo, uma função. A gente vai deixar de ter talvez relacionamento com algumas pessoas. A gente vai deixar de frequentar determinados ambientes. Mas tudo isso porque o que nós recebemos de Deus é muito melhor, é muito maior, é muito mais prazeroso. E é o que dá sentido às nossas vidas, né? Então, essa é uma questão que é importante para a nossa reflexão. O que é que tem maior peso nas suas decisões do dia a dia? São questões de conforto, de acomodação, de já estar habituado, ou são questões de fidelidade a Deus? Bom é receber de Deus a alcunha de servo bom e fiel. É isso que a gente está buscando ao sermos, moldados ao caráter de Cristo. Versículo 18 até o final agora. Roboão tomou por esposa a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de José, a qual lhe deu muitos filhos, Jeús, Semarias e Isaão. Depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu a Abias, a Atai, a Ziza e a Selomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou a Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. Meus irmãos, a parte final aqui do texto, então, descreve a organização da casa real
e esse fortalecimento político de Roboão, né? Porque tudo parece estar indo bem. Porém, a gente que conhece o restante da narrativa, que vem após esse capítulo, a gente sabe que Roboão não vai permanecer fiel. O próximo capítulo mostra aí a queda espiritual de Roboão. E esse é um alerta muito constante que a Bíblia nos dá, que é um alerta contra a autoconfiança, contra a vanglória, contra a soberba. Um bom início, uma boa caminhada, não garante um bom fim, um bom final, um bom encerramento. A perseverança na caminhada de fé com Deus, ela é uma marca genuína de quem é crente, mas não por conta de nossas forças, mas por conta da obra contínua da graça de Deus. O fato de nós perseverarmos, o fato de nós conseguirmos resistir ao pecado, o fato de nós nos apegarmos a Deus, é, na verdade, essa perseverança que nos é dada pela graça do próprio Deus. Mas, mais uma vez, o fato de que Deus ele é soberano, o fato de que Ele é quem garante a nossa perseverança, não nos exime das nossas responsabilidades. A gente tem que lutar contra a altivez, contra a soberba, contra a ganância. A gente tem que buscar uma vida humilde e piedosa diante de Deus. A gente tem que buscar falar como Paulo, que cumpriu a carreira, que guardou a fé, que chegou a um fim tão bom quanto foi o seu início. Não basta, meu irmão, você ter tido um início bom, marcante na sua vida espiritual. Porque às vezes é isso, né? As pessoas falam, eu lembro na minha adolescência, na minha juventude, no meu tempo de conversão, a gente fazia assim, a gente fazia assado, a gente se reunia dessa forma, a gente ia para tais lugares, Deus se manifestava. Nem assim, a gente costuma ver tantas pessoas falando dos tempos passados, mas não falar do tempo presente. Não basta a gente ter tido experiências espirituais marcantes no passado. Não basta a gente ter apenas conhecimento bíblico, porque é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 8, que o muito saber produz soberba. O nosso desafio enquanto crentes é permanecermos fiéis até o fim. E a gente depende de Deus, inclusive, para isso. Como é que está a tua vida espiritual, meu irmão? Você está crescendo em fidelidade? Você está crescendo, você está se aprofundando em relacionamento com Deus? Você tem vivido novas experiências constantes com Deus? Ou você vive do passado? Daquilo que você já viveu e dessas memórias? Eu quero começar a concluir falando que esse texto que a gente está estudando hoje, ele aponta para Cristo de diversas maneiras. O fracasso dos reis davídicos, dos reis que sucederam Davi, aponta para a necessidade de um rei que seja perfeito. Aponta para a necessidade de Jesus como rei, Senhor e soberano. Além disso, a preservação da linhagem de Judá mantém viva aquela promessa messiânica que se cumpriria também em Jesus. A reunião dos verdadeiros adoradores em Jerusalém, aqueles que saíram do reino do norte porque não concordaram com o reino, com o erro do reino do norte, antecipa a reunião do povo de Deus em Cristo. É em Cristo e com Cristo que nós queremos estar. Jesus, ele é o verdadeiro filho de Davi, que governa com perfeita justiça e obediência. Jesus Cristo é o rei que Roboão não conseguiu ser. É o rei perfeito, é o Filho de Deus. Então, o texto ele nos ensina essas três grandes verdades. Deus ele governa
soberanamente sobre a história, mesmo quando os homens pecam, mesmo quando a gente falha. Deus não perde o controle. A fidelidade à palavra nos fortalece em Deus e para Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e sermos fiéis a elas. Por fim, o verdadeiro sucesso espiritual não está em começar bem, mas está em perseverar na fé. A gente precisa de Deus e a gente precisa ter sede disso. Ou seja, se pergunte, será que minha vida está sendo construída sobre estratégias humanas? Ou minha vida ela é, na verdade, construída sobre submissão à vontade soberana de Deus? Essas são indagações que nós, como cristãos, precisamos fazer todo dia, a cada decisão. Amém? Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque são textos assim que nos revelam que vai dar certo, que a nossa vida vai dar certo, porque não depende de nós, depende de Ti. E é por causa disso que eu digo, não apenas que vai dar certo, mas que já deu certo. Porque em Ti nós já somos mais que vencedores. Em Ti nós já habitamos nas regiões celestiais. Em Ti nós somos literalmente governadores do universo, dispenseiros da graça, anunciadores das boas novas de salvação. Em Ti nós recebemos uma vida única e especial. Nós Te louvamos, Senhor, por isso. Ajuda-nos, Pai, a continuar nessa caminhada. Fortalece-nos, sustenta-nos, pois precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o último louvor, irmãos. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o Teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por Teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em Ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te
adoro, ó Senhor. Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Amém! Assim a gente termina o nosso momento de pastoreio. Que Deus o abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.